porque são amigos, mas a gente sabe que são homens e mulheres de Deus. Agradeço essa oportunidade que Deus nos deu para estar assim, fazendo o íntimo do Senhor. Como a última oportunidade que eu tive aqui, infelizmente, irmãos, os evangélicos, muitas igrejas hoje em dia, eles não se preocupam mais com as almas, né? E que aqui, nessa igreja, venha renascer, pastor e pastora. Amém. Pessoas que tenham saudade de ganhar almas para o Senhor. Amém. Porque como a gente falou, a gente conversando, quanto tempo que eu não ganhava uma alma para o Senhor. Quanto tempo que, claro, a gente estava na nossa maneira fazendo a obra do Senhor, mas a alegria de sentir uma alma se render aos pés do Senhor, e é isso que é verdadeiro evangelho. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos que está em Apocalipse 3 e 11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. No 13 diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, a igreja do Senhor. E é nítido, desde o primeiro dia que a gente esteve aqui semana passada, a gente sabe o trabalhar de Deus sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. E sobre isso eu quero contar uma história para vocês. O título diz: o ferro de passar. A Bíblia diz que guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. O ferro de passar. Tinha uma certa irmã Maria, não teria uma Maria, né? A irmã Maria, ela foi para a igreja, e cada vez que ela ia para a igreja, ela não esperava findar o culto, porque ela dava ouvido ao espírito maligno que quer roubar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. E ele vinha no ouvido dela e dizia: tu deixasse o ferro de passar ligado. Ela corria para casa, chegava lá, o ferro não estava ligado, ela perdia a bênção dela. E por vários cultos aconteceu isso com a irmã Maria. O inimigo vinha no culto e dizia: tu deixasse o ferro ligado. Ela deixava o culto pela metade e perdia a bênção dela. Chegou um certo dia que o diabo veio e falou: tu deixasse o ferro ligado. Ela disse: não, Satanás, porque hoje eu trouxe o ferro para a igreja. Então hoje tu traga o teu ferro para a igreja e não deixa que Satanás venha roubar a tua bênção. Em nome de Jesus. Esse é o primeiro chamado, quando a gente entrega a nossa vida, nosso caminho ao Senhor Jesus. A primeira coisa que nasce do coração do crente é ganhar mais alguém para Jesus. Quando a gente não alcança isso, parece que a gente se frustra. Mas não faça isso não, porque às vezes aquela semente que você lançou, você não só vai receber, só vai saber que ela germinou lá nos céus. Às vezes você fala daqui, essa pessoa vai embora, e lá na frente ela entra na caminhada com Cristo, assim como nós entramos. E lá no céu você vai encontrar ela, vai dizer obrigado por ter falado de Jesus para mim. Nem sempre a gente vê a semente germinar, mas ela foi lançada. Eu quero dar oportunidade para uma pastora. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se aqui estamos é porque Ele permitiu que aqui estivesse. É verdade. E a obra da sua vida é grande, né, irmão? É um vasto da terra para o irmão percorrer. Aleluia. Almas aonde ainda a palavra não foi pregada, a qual o irmão vai ser enviado. Amém. Mas muitas pedras de tropeços vão aparecer, muitas pedras de tropeços vão surgir, mas o Senhor sabe que o Senhor é uma pedra bonita. Já esteve parado, já criou linha, construtora e pegadora. Na hora certa o Senhor vai me enviar. Mas saiba, nem tudo vai sair como o Senhor planejou. Mas os momentos difíceis o Senhor vai estar carregando no colo. Porque o Senhor sabe do meu coração. Não é um coração qualquer. É um coração voltado às coisas de Deus. Tem coisas que o Senhor tem visto que tem entristecido o seu coração na obra de Deus. Mas é porque o Senhor te incomoda para fazer aquilo a qual Ele quer te enviar. Às vezes tu pensa que é obra do inimigo.
Senhor te sacudindo, porque é igual a semente de trigo. A semente de trigo, quando ela não está madura, tu passa ela pela peneira, a casca dela grudada na semente, se não está madura, vai machucar a semente. Mas a sua semente já está madura. Vai passar pela peneira e a casca vai sair e a semente vai ser brotada, vai ser germinada e vai ser regada pelo próprio Cristo. A semente já está pronta, meu irmão. Basta regar, porque quem dá o crescimento é o próprio Deus, não é o homem. Não é o homem, é o próprio Deus. E pode crer, o Senhor está no negócio. Eu não sei o que é, meu irmão. Eu não sei o que Deus tem de responsabilidade. Porque a intimidade é tudo possível, mas é Deus. Aleluia. A obra dele é Ele que está trabalhando os caminhos. Vai ser mesmo. Porque o Senhor vai honrar. Gente, eu amo esse Deus. O Deus que tem feito maravilha na nossa vida. E você vai ver que muitas vezes nós esperamos da parte do Senhor coisas grandiosas. Nós esperamos que o mar nitidamente se abra. Nós esperamos que as codornizes caiam. Nós esperamos que o maná caia. Mas muitas vezes na simplicidade a mão do Senhor que está fazendo com que aquilo diariamente, a tua bênção diária chegue até a ti. E muitas vezes nós não damos valor. Você quer ver? A palavra de Deus, lá em João 21, no versículo 10, diz assim: disse-lhe Jesus, trazei os peixes agora que apanhastes. Agora que apanhastes. Mas antes disso, lá no 5, ele disse assim, ó: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Quem conhece essa história? É a história da grande pesca. Eles chegam para o Senhor e dizem que pescaram a noite toda e não via peixe nenhum. Aí o Senhor chega de manhã, eles cansados, exaustos, e dá as coordenadas, as diretrizes para onde eles iriam lançar a rede, e houve um grande milagre. Só que o mais interessante nisso tudo é que ele chega e pergunta, eles dizem que não tem o que comer. Aí quando eles saem do mar, ele diz para eles se assentarem, porque ali já havia brasa, já havia pão e já havia peixe assado. E daí ele diz, agora trazem os peixes que tu apanhaste. Só que do nada ele ressuscitou um jantar, do nada havia uma mesa posta, e hoje há uma mesa posta para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei da tua luta, eu não sei da tua tribulação, mas há uma mesa preparada para você te assentar, porque o próprio Deus preparou um jantar e não tem homem nenhum que te tire da mesa, porque Ele te convida a sentar com Ele, porque a provisão é dele. Não havia o que comer. Eles se alegraram com o que pescaram, mas ao sair já havia pão, brasa e peixe. O jantar preparado. Se isso não é provisão, meu irmão, eu não sei o que é. Se o alimento que estava na tua mesa nesse meio-dia, de manhã, agora, se não é provisão de Deus, eu não sei o que é. Se nós estamos aqui na presença de Deus, se não é provisão, eu não sei o que é. Muitas vezes precisamos de coisas grandiosas, mas no diário o Senhor está dando. Aleluia. Perdemos muitas vezes a oportunidade de agradecer pelo pouco, porque o Evangelho ele é simples. Não tem o que comer, mas agora nesse momento tem o peixinho, tem o pão, tem a brasa, se assiste comigo, porque eu sou o provedor. Glória. Confia nele, crê nele. Embora as situações adversas podem parecer difíceis, por mais que a vida possa ter te maltratado, por mais que você olhe para a sua vida lá atrás e você só vê espinho, você só vê amargura, você só vê pedra de tropeço, mas há um horizonte, há um novo de Deus, há um pasto verdejante, há uma fé que confirmada, Ele está dentro de você. Não perca o momento, não perca a oportunidade de agradecer a Deus por esse ambiente. Aleluia. Nós jamais imaginávamos estar à frente de uma igreja, mas nos deparamos com almas sendo aflitas.
vem com palavras que te põem para baixo, sendo que nós servimos um Deus de amor, um Deus grandioso, um Deus que diz para mim e para você: te levanta, porque eu sou contigo, eu caminho contigo, eu zelo pelo teu deitar, pelo teu levantar. É Ele. E queridos, não é sobre a tua dor, não é sobre o que tu estás passando, não é sobre aquilo que tu estás precisando. Quando nós verdadeiramente entendemos que é por Ele e que para Ele são todas as coisas, tudo aquilo que tu necessita, Ele vai te entregar. Tudo aquilo que tu necessita, você vai obter da parte de Deus. Às vezes os nossos olhos não estão vendo nada, mas do nada para nós a provisão aparece. Mas o Senhor já tem a nossa história toda escrita na palma da sua mão. Aleluia. Você vai vencer se você continuar, se você perseverar, se você andar conforme os preceitos de Deus, se dentro de ti fluir rios de água viva, se você amar, se você olhar para o teu irmão e fazer algo para ele entender que a palavra de Deus diz o seguinte: que tudo que tu fizeres, fazer isso como ao Senhor, não como a homens. E quando tu entender que aquele que está sentado do teu lado é filho do Deus Altíssimo, e que quando tu está fazendo para Ele, tu está fazendo para o próprio Deus. Quando tu entenderes isso, tu vai viver a totalidade daquilo que você sonhar. É simples assim, pastor. É simples assim. Quantas vezes temos que fazer, temos que servir com o coração sangrando, com o coração partido, com muita tribulação, mas ao fazer, nosso coração se alegra de uma forma tão grande. É o próprio Espírito Santo de Deus nos conduzindo para aquilo que Ele quer. E receba da parte de Deus que eu vou proferir agora. E quando você está aqui com o teu coração aberto ao Senhor, Ele está entrando com providência, com provisão sobre a tua casa, família, sobre as tuas finanças, sobre o teu ministério, sobre os teus sentimentos, sobre tudo aquilo que não vem da parte do Senhor, já caiu por terra em nome de Jesus. Porque Ele está aqui para te libertar, Ele está aqui para derramar, destruir cadeias, para tirar pedra do começo, para tirar espinho, e profetizo bênçãos sentidas sobre a tua vida. E se tu cres, tu vai viver o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Olha o teu nome. Ele vai amar a sua Amados, meu coração é que eu desse a oportunidade para todas as vidas, mas infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Quero convidar o irmão Gilmar e o Hugo, né, gente? Você trouxe a sua oferta, né? Você tem desejo de ofertar na casa do Senhor, se sinta à vontade. Aleluia. Boa noite, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Bem-vindo. Aleluia. O vai dar no envelopezinho, se você quiser. O envelope vai até você. Aqui a gente tem o QR Code, tem o Pix. Se sinta à vontade, viu? Deus não é um Deus de pressão, não pressiona ninguém. Tá? Aleluia. E nós vamos agradecer pelas bênçãos já derramadas por Deus. Aleluia. Quando eles vão passando, você pode chamar. Nós vamos levantar uma oração nesse momento. Aleluia, Deus. Querido Deus, maravilhoso, eterno e glorioso Pai. Nossa oração nesta noite é de agradecimento, Pai. Porque eu sei, meu Deus, que tens provido, Pai. Eu sei, meu Pai, que não nos tens deixado faltar, Senhor. E se alguém está passando por alguma dificuldade, eu tenho a certeza, meu Pai, que Tu vai entrar com a providência, Senhor. Pai amado, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre as ofertas, sobre os dízimos de cada irmão, Senhor. É para a Tua obra, é para Ti, Senhor. É para abençoar, Senhor. É para fazer, Senhor, o que Tu queres que nós venhamos fazer. Usa-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Deus. Eu quero chamar aqui o nosso pastor agora. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Deus, Aleluia. Santo. Aleluia. Glória a Deus. Quem pudesse, coloque de pé. Aleluia. Levante suas mãos, feche seus olhos. Aleluia. Vamos orar mais um pouquinho. Aleluia. O Senhor é aquele que colocou em nosso coração a intimidade com Ele, que vem através da oração. Se você puder, levante uma das mãos, as duas. A Bíblia diz que levantamos mãos santas ao Senhor, sem ira e contenda. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que nós vivemos até esse momento, Pai. Entendendo que o Senhor é aquele que nos trouxe até aqui, para que nós viéssemos, Deus, a te adorar, bendizer, exaltar o teu santo nome. Crendo, Deus, num Deus de mistérios, mas que aprove algum tempo no qual, diante de Jesus, tirou as nossas escamas dos olhos e nos fez contemplar a sua glória. Entendendo, Deus, que o Senhor é quem nos deu os olhos espirituais para que nós venhamos enxergar, Senhor, aquilo que está em oculto, Pai. Abre, Deus, os nossos ouvidos espirituais, Pai, o nosso entendimento, Pai, para a Tua palavra, Deus. Cremos, Deus, que o Senhor é aquele, Pai, que está com a Tua destra estendida e não encolhida, Pai. Abençoa, Deus, os Teus filhos conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Nós cremos, Deus, que o Senhor é aquele que abre cadeias, o Senhor é aquele que despedaça todo jugo, Senhor. E aqui, Deus, eu te peço, Senhor, se há alguém, Senhor, que está aprisionado, Pai, ao passado, a palavras malditas, Senhor, está aprisionado àquilo que viveu, Senhor, está aprisionado àquilo que não queria trazer à memória, está aprisionado a pessoas, Senhor, que no passado vieram nos causar mal, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, traga libertação, Pai, coloca de pé, trazer vida, traz um renovo, Senhor, restaura. Coloca, Senhor Jesus, o teu Santo Espírito em cada coração e nos faça viver, Senhor, todos os dias em novidade de vida. Pai, em nome de Jesus, que a palavra, Senhor, que está saindo do teu coração, ela vem ser direcionada, Pai, àquele que precisa de uma orientação. Que venha, Deus, nos dar, Pai, discernimento, Senhor, que venha nos dar entendimento. Traz, Deus, dos altos céus sabedoria, Pai, para que nós venhamos saber o que fazer, Pai. Em teu nome, Deus, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Pai, com os olhos acesos. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, queridos, eu sou o pastor Adriano, essa é minha esposa, a pastora Patrícia, esse é o Gustavo, nosso mais novo, primogênito, tem 26. O Senhor colocou em nosso coração há muito tempo estarmos à frente do ministério. Mas também há muito tempo a gente não quis. O que vai são os motivos. E aí a gente começou a ir para a igreja, vai na outra, e vai, mas nunca saímos da presença de Deus. Por alguns momentos a gente se entristeceu por alguma coisa e não foi à igreja. Mas não deixamos de adorar a Deus. Porque, como foi dito aqui, é um homem que está aqui. Quais são as igrejas que os homens colocam o que querem
frente daquilo que Deus quer. E a gente acaba se entristecendo. Mas ouvimos a voz do Senhor. Então, há um ano atrás, a gente decidiu: vamos começar. Aí começamos, nós e mais alguns amigos, numa salinha lá de casa, pequena. Aí depois fomos para um local um pouquinho maior, que era esse espaço aqui quadrado. Lá nós ficamos por 9 meses. Então nascemos, o que o Senhor disse, através de um sonho que ele viu. Que no dia 1º de março, qual eu tive um sonho, ele disse que no dia 26 de março nós estaríamos num local. Glória a Deus. Eu disse, se Deus mostrou o que é. Aí eu peguei e fui no celular. Onde é que fica essa rua 1º de março da Palhoça? Não achei. Onde é que fica essa rua 26 de março que aparecia? Também não achei. E aí começamos a procurar. E a nossa oração é: Senhor, abre os olhos não só dos pastores, mas da igreja. E aquilo que o Senhor mostrar para nós, Senhor, mostra para a igreja. Então o Senhor mostrou esse local ao Espírito. Nós viemos aqui que Deus facilitou tudo. Aleluia, Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que tudo aquilo que o Senhor coloca no teu coração, querido, você precisa crer, depender e entender que é Ele que, se Ele colocou, Ele vai prover os meios. Aleluia. Ele vai prover. E no dia 20 de março, foi o dia 20 de março, foi nos entregue essa chave. Aí a moça da imobiliária disse assim: aqui, pastor, não precisa de calção, não precisa pagar adiantado, não precisa isso, não precisa aquilo. Vocês entram e depois pagam. Entram e depois pagam. Eu disse: não, tranquilo, melhor ainda. Aí dia 20 ela entregou a chave. Eu disse: então dia 5 de abril nós temos que pagar. Aí entra e paga. E para surpresa minha, como eu não tinha lido a respeito das datas, Deus é tão bom, que esse dia 5 não é agora de abril, é 5 de maio. Aleluia. Deus, toda a Bíblia diz que Ele tem, que Ele é aquilo que é bom, agradável e perfeito, é da parte dEle. Aquilo que Ele tem para nós, querido, não nos causa dor nem tristeza. Aquilo que Ele tem para cada um de nós é motivo de muita alegria. Então, querido, você, que em nome de Jesus, está preso em alguma coisa, você que está aprisionado em algo, eu não sei o que você está preso, se é algo passado, ou é alguém que te disse algo, ou é alguma coisa que te fizeram. Entenda que o Senhor é aquele que te prometeu algo maior do que essa prisão. E se Ele te prometeu algo maior que essa prisão, é Ele que vai te libertar, vai tirar as escamas dos teus olhos e vai trazer você viver o sobrenatural. Amém. Porque se é a promessa de Deus, que nós venhamos comer o melhor dessa terra, viver o melhor dessa terra, é o que eu costumo dizer, querido. O que nos faz acessar o que o Senhor tem, mais do que a nossa fé, é a nossa obediência a Deus. Porque o obedecer a Deus, é a entrega do nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. A mulher precisou levar o ferro para dentro da igreja para entender que era a voz de Deus, então. O Paulo estava dizendo: não tem nada na tua casa. E o Senhor é aquele que nos diz hoje: filho meu, dá-me o teu coração. Entrega o teu coração, entrega os caminhos teus ao Senhor, e mais tudo Ele fará. Amém, Jesus. Amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Colossenses capítulo 1.
Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24. Amém? Amém. Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar um pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém? Até aqui. Aqui Paulo está falando a respeito quando ele diz agora me regozijo. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós. Ele está falando aos Colossenses. Porque vale a pena, querido. Conforme nós ouvimos aqui testemunhos, e ouvimos também da parte de cada um quando dá oportunidade. Eu vou mudar um pouco aqui, porque eu sei que Deus é aquele que trabalha da maneira que Ele tem, da maneira que Ele quer. E todo aquele que é chamado por Deus para fazer a vontade dEle, ele sofre, ele é acusado, ele é chicoteado, ele é mal falado, e por muitos ele é até maldito. Mas Paulo vai dizer aqui que eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo da minha carne em favor do corpo, que é a igreja. A igreja é de Cristo. Por isso, muitas das vezes há um sofrimento, entendendo que a igreja é de Cristo, e muito se apanha por ser a igreja de Cristo, mas se apanha por membros também que são desse mesmo corpo. A gente apanha muitas das vezes por quem era para cooperar, para quem foi chamado para sofrer junto. Mas o que eu quero dizer? Nelson e Levi, e tantos outros que vão vir, e tantos outros que estão ouvindo, podem ter certeza que ainda que nós devemos ser acusados, nós vamos ser muito confrontados também, porque a visão que o Senhor tem nos dado é falar sempre a verdade, direcionados pelo Espírito e aquilo que está escrito. E tudo aquilo que é confrontado com a ideia do homem, você passa a ser taxado, mas não tem problema. Não tem problema. Quando falarem algo a vocês, pode colocar nas costas do pastor, não tem problema. Não tem problema nenhum. Porque eu já fui alertado há muito tempo antes de começarmos o ministério. E por isso, por muito tempo eu fugi. Com 10 anos, queridos, eu fui profetizado. E hoje eu estou com 51, querido. Então, com 40 anos, eu fugi. Porque eu disse, não,
Eu estou fora. E um pouco antes da gente vir, por um pouquinho, querido, que eu não desisto. Só que daí vem no nosso coração. Paulo diz: me alegro em ser afligido, porque nós fomos chamados a sofrer com Cristo. E sofrer com Cristo. Porque se eu não entendo quem Ele é e o que Ele fez por mim, então eu prefiro me acordar. Eu prefiro me acordar. Mas o Senhor, diz a palavra, não é aquele que nos deu espírito de covardia e medo, mas de ousadia e poder. Isso não vem de nós. Isso não vem de nós. O que hoje muito se vê, querido, o que hoje muito se vê é o olhar de uma ótica e de uma visão de que Jesus ainda está lá e eu estou aqui. Quando na verdade a igreja, nós que fomos aqui crucificados, mortos e ressurretos com Ele. Então nós temos que olhar com a visão daqui e entender por que Isaías disse: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Se eu não entendo o que essa glória está aqui dentro de mim, querido, se eu não entendo isso, então eu me acovardo e não faço nada. Nós não fomos chamados para isso, querido. Tenha coragem, tenha ousadia. Glória a Deus. Te liberta dessas cadeias, querido. Aleluia. Te liberta dessa opressão. Porque se falar de quem Ele, ou do que Ele pode fazer da minha vida, é uma coisa. Mas se falar de quem Ele é na minha vida, é outra. Da onde Ele te tirou? Da onde Ele me tirou? Da onde Ele nos resgatou, querido? A Bíblia vai dizer que o Senhor nos arrancou do império das trevas. Quando nós estávamos lá no mundo de chato e lamaçal, o Senhor te viu. O Senhor me viu. E mais, não fomos nós que o escolhemos, mas Ele é que nos escolheu. Ele é que nos resgatou e nos enxertou, diz a Bíblia, no reino do Filho do seu amor. O que nós estamos fazendo com essa obra que Ele fez em nossas vidas? Nos deixando ser aprisionados por algo que passou? Nos deixando ser aprisionados por algo que nos falaram? Nos deixando ser aprisionados por algo que nos fizeram, querido? Vale muito mais a pena viver o que o Senhor tem para nós nesses dias. Porque o que o Senhor tem para nós é eterno. Glória a Deus. O que o Senhor tem para nós é eterno. Nada nos separará do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Aleluia. Romanos 8. Senhor Jesus. Romanos 8, a partir do 31, vai dizer assim: ó, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica, aleluia. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados
todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio dele que nos amou primeiro. Aleluia! Nada vai te separar desse amor, querido. Aleluia, Deus. Se alguém falou que você não ia conseguir, não, eu vou conseguir. Se alguém disse que você não ia chegar, não, você vai chegar. Amém. Se alguém disse que você não pode, não, a palavra diz que eu posso todas as coisas, porque Ele é que me fortalece. Aleluia. Então, por que ficar aprisionado, querido? A mensagem não era essa, mas Deus está falando que alguém está aprisionado. Então, Deus quer te libertar, querido. Pois é para a liberdade que o Senhor nos chamou. É Bíblia. Se nós somos resgatados por Ele e fomos chamados para viver a liberdade por Ele, porque para muitos, ser crente, querido, é ser prisioneiro, é viver preso. Mas nós, como disse Paulo, somos prisioneiros de Cristo, aleluia. E por isso fizemos a vontade dele. Nada vai nos separar desse amor, aleluia. Nada vai nos separar desse amor. Nada vai nos separar desse amor. Por quê? Porque nós somos aqueles que podem entender que Cristo em nós, a esperança da glória. Eu costumo dizer, e esse, como é que eu posso dizer? Não um jargão, mas essa, qual é a palavra? Esse slogan que nós temos no livro é Cristo em mim, a esperança da glória. Pastor, mas a Bíblia diz que Cristo em vós, eu preciso entender que Cristo em vós, Paulo estava se dirigindo aos Colossenses. Então eu preciso entender que se eu vivo Cristo, é Cristo em mim, querido. Porque é em mim que Ele vive, é em você que Ele vive. Cristo em mim, querido, é a esperança da glória. A glória dele é manifesta em nossas vidas. Então, quando eu entendo que Cristo em mim é essa esperança de que as pessoas vejam a glória dele, está aqui, ó, de novo, aleluia, Romanos 8. O que o Senhor está nos dizendo é que nós precisamos entender que é por Ele e não por nós. Aleluia. Romanos 8, o que o Senhor vai dizer a partir do versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória, aleluia, que é dele, a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a humanidade, as pessoas aí fora, esperam ver em nós essa ardente expectativa eles têm de ver em nós a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Está entendendo, querido? A glória de Deus, por isso que Isaías diz que toda a terra está cheia da sua glória. É a glória de Deus manifesta em nós, querido, que as pessoas anseiam ver. Aleluia. Não deixa teu coração ficar aprisionado em pouca coisa. Aleluia, Jesus. Liberta teu coração para Cristo. Viva o novo de Deus. E permita que o Senhor te faça viver em novidade de vida todos os dias. Porque se é isso que o Senhor tem, vamos viver. Porque todo mundo quer comer e beber o melhor dessa terra, mas para isso precisa o quê? Ouvir a voz do Senhor. Ser obediente a Ele. Eu não sei quem falou ontem. Não sei quem falou ontem, Nelson, que há uma brincadeira, um dito aí nas redes sociais, que seguir alguém é fácil. Seguir aquilo que Deus não quer é fácil. Seguir aquilo que vai contra a vontade de Deus é fácil. Seguir os desejos, as vontades, isso é fácil. Seguir aquilo que eu quero é fácil. Mas para muitos, seguir a Cristo é difícil.
quando na verdade é o contrário. Seguir a Cristo é fácil. Mas eu entendo que aquilo que eu quero muitas vezes é bom para mim. Mas satisfazer não é. Mas satisfazer as minhas vontades não é fácil. Mas o viver a Cristo, querido, é se sujeitar à obediência a Ele, que Ele vai fazer com que os desejos dele, que são maiores do que os nossos, venham se manifestar, se materializar, e nós possamos viver aquilo que Ele tem. Pois Ele vai dizer que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. As vontades de Deus são maiores do que as nossas. Glória a Jesus. E a palavra de ordem hoje é de liberta, querido. Eu não sei o que está aprisionando, mas te liberta, querido. Venha viver o nome de Deus. Venha viver o nome de Deus. E aqui, querido, dentro do ministério, nós não temos religiosidade. Não temos religiosidade. Porque quem convence aquilo que, porventura, aos olhos do homem está errado, é Deus. Somos justificados por Ele. Paulo vai dizer que Ele não veio pregar com palavras de sabedoria humana. Porque são palavras de sabedoria humana. Então já não é mais Deus. Já não é mais o Espírito. E quando o Espírito Santo de Deus nos convence de algo, que a coisa muda. Sem esforço, sem nada. A religiosidade hoje está matando as pessoas. A religiosidade está acabando com famílias. A religiosidade está acabando com os nossos jovens. A religiosidade dentro da igreja está acabando com as crianças. A religiosidade está acabando, está nos deixando presos naquilo que o mundo dita. Aqui você pode fazer de tudo. De tudo, pastor. Tudo aquilo que o Espírito Santo disser para você fazer. Assustou, né? Assustou, né? Mas não é assim, não. Cristo nos chamou para sermos livres. Aleluia. Mas é dentro de uma liberdade que o Espírito Santo nos convence e nos faz andar. Amém. Então nós podemos fazer tudo. Só que como nós, adultos, já vivemos, escutamos e passamos por muita coisa, a gente já pensa assim, tudo? Não, mas não é isso tudo. Porque nós precisamos ter a mente de Cristo, porque Cristo não pensa nesse tudo que nós pensamos. A gente às vezes coloca Jesus numa caixinha e diz, não, Jesus, esse tudo que o Senhor quer, para mim não dá. E acabamos limitando Jesus àquilo que eu quero e àquilo que é da minha vontade. E o Senhor hoje nos chama para vivermos essa liberdade que Ele nos deu, para vivermos tudo que Ele tem, e não tudo que eu quero. Cristo em mim, a esperança da glória, é olhar com os olhos de Cristo, para que a humanidade que anseia ver essa glória, possa ver em mim e em você essa glória de Deus, essa glória manifesta. Por isso que Paulo vai dizer que se alegra nesses sofrimentos por vós e preenche o que resta das aflições de Cristo na carne em favor do corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Esse mesmo Paulo, ele vai dizer que nós, Nelson, de novo eu volto a citar, nós somos chamados a sermos dispenseiros de Cristo, a mordomos dessa casa, a servirmos com excelência, a abraçar, a servir. O que faz um mordomo numa casa
se não cuidar das coisas do dono da casa. Isso é o nosso papel, querido. Para isso que nós somos chamados. E não para impor aquilo que nós queremos. Bem-vindos. Aqui é a casa do Senhor. Sinta a vontade, querido. Eu não sei como você está, mas sinta a vontade. Porque o dono da casa me pôs aqui para te receber. Mas o Espírito de Deus está trabalhando e vai continuar trabalhando até a consumação dos séculos da minha e da tua vida. Isso é Bíblia, querido. Viver a Bíblia é ter a liberdade de Cristo. Como dispenseiros de Cristo que nós somos. Irmãos, aqui você tem liberdade. Aqui você tem liberdade. E esse é o nosso papel. Como dispenseiros de Cristo. Fazermos com que a glória de Deus, lá fora, ela seja manifesta através das nossas vidas. Porque aqui dentro é fácil. Aqui dentro nós vemos, aqui é o nosso quartel-general. Aqui nós vemos nos alimentar, orar e buscar de Deus direção para o que fazer lá fora. Aqui nós vamos nos orientar como Ele, nos alimentar e beber da água que Ele é a fonte, e então dizer, Senhor, nos leva. Nos leva, Senhor, para que nós venhamos fazer a Tua vontade. E fazer a vontade de Cristo é o que alegra o nosso coração. Amém, querido? Amém. A palavra foi direcionada. Não é nada que o Senhor tinha ministrado para que eu pregasse. Então, aquilo que Deus me ministrou aqui, creio que é para mim. E que Deus me ministrou agora é para nós. Para nós libertarmos daquilo que num dia nos aprisionou. E hoje, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que é o nome de Jesus, nós estamos libertos de tudo que aquele que nos aprisionou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não vamos nos prolongar, porque nós entendemos que cumprir os horários é fundamental, porque amanhã nós precisamos acordar cedo e temos nossos para fazer. Nós vamos para a nossa ceia. Mas antes disso, eu queria deixar claro aqui que nós, no ministério, antes de convidar você a voltar para a ceia, nós aqui no ministério, aí entra também mais um confronto daquilo que nós vamos ter. Nós não tiramos ninguém da mesa. Nós não tiramos ninguém da mesa. A pergunta que eu faço: Pedro, ele participou da ceia. A Bíblia diz que ele tinha uma sogra. Ele não fala nem de sogro. Não fala nem de sogro, ele fala da sogra. Então isso quer dizer o quê? Que ele era casado. O nome da esposa aparece? O nome das crianças aparece? Então, querido, aqui a ceia é para todos, porque ela é para a remissão de pecados. Nós ficamos todos os dias e carecemos do perdão de Cristo. Por isso que Ele derramou o sangue para a remissão desses pecados. Mas as crianças, pastor, elas não têm pecado. Mas Jesus vai dizer, deixa para mim, as crianças, não vos embaraceis. E para que elas possam entender que elas têm um parte com Cristo. Então aqui nós não vamos dizer que elas podem, é claro que para isso os pais é que vão dizer se elas podem ou não. Mas nós, a nossa missão é que elas também fazem parte desse reino. Mas os pais é que vão dizer se elas podem ou não. Amém? Para isso tem os pais. Mas nossa missão é que as crianças também fazem parte desse reino. Agora nós vamos terminar aqui essa linha. E as crianças precisam ter essa linha para serem ensinadas conforme a idade delas. Se os pais permitirem que as crianças participem da ceia, elas vão participar. Se os pais não permitirem, amém. Mas nós temos uma visão dada por Deus. Ensina eles. Ensina eles que eles têm parte. Porque isso está se perdendo, querido. Não, as crianças deixam elas aqui porque elas precisam escutar. Não que precisam, mas dentro de uma linguagem que eles entendem. Porque senão alguém vai dar sono. Eles querem brincar, eles querem correr, eles são crianças. Nós precisamos entender que eles precisam ter o espaço deles, viver a idade deles. E o ministério tem que
que as crianças têm parte com Cristo, têm liberdade, se os pais permitirem tomar a ceia. Adulto, você tem liberdade para tomar a ceia. Pastor, mas eu tenho pecado. Sim, a ceia é para isso, justamente, para a remissão do pecado, para que Deus nos perdoe de todos os nossos pecados. Quem dera nós entendendo isso, todos os dias, nós tínhamos que tomar a ceia. Porque todos os dias nós pecamos. Talvez dentro da igreja mesmo, aquele irmão lá, ele não sei, ele está tomando a ceia, eu não sei. Aí a gente já está pecando, querido. E Cristo não disse isso. Se Ele que morreu, não fui eu. Por isso que a ceia é do Senhor. O único que foi tirado foi Judas, para que se cumprisse a palavra. Amigo, vai e faz o que tu tem para fazer. Então ele sai da mesa. Os demais todos participam. Amém? Essa é uma visão dada pelo Senhor por nós. Para que ninguém saia da mesa. Mas tenha liberdade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não os teus pecados, mas se você entendeu daquilo que representa verdadeiramente a ceia do Senhor. Amém? Vamos explicar. Eu quero chamar aqui o presbítero de Jonathan, o presbítero de Suzano. Aleluia. O presbítero de Jonathan. Sei que vocês decidiram. Vamos. Aleluia. Irmão, você tem liberdade. Você que deseja, você que tem ciência do que representa a ceia do Senhor. Examine esse impulso como esse mesmo. Não é para você analisar se você tem pecado, mas se você entende verdadeiramente o sentido dessa ceia. Então, você decide se você tem condições, pode, quer ou não quer participar. Amém? Levante suas mãos, vamos orar pelos elementos. Senhor Deus, muito obrigado, irmão, por tua palavra, Senhor Jesus, nos libertando daquilo que um dia Deus nos aprisionou, até esse momento, entendendo que para a liberdade, Senhor, é que fomos chamados. Deus, agora eu te peço, Senhor, estamos entrando, Pai, no momento da ceia do Senhor. Pai, abençoe esses elementos, Pai, abençoe o pão, Senhor Jesus, que representa o teu corpo, Pai, que foi dilacerado por nós. Assim também te pedimos, Pai, abençoe esse cálice, Pai, que representa o teu sangue vertido na cruz do Calvário. E ao comermos e bebermos, Senhor, sim, entendemos que temos parte contigo, Pai. E mais eu te peço, Deus, que ao comermos e bebermos, se alguma enfermidade há, Pai, que nós venhamos ser curados por Ti, que nós venhamos ser tratados por Ti, entendendo, Senhor, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nada além do sangue de Jesus.
Todos que vão participar receberam? Amém. Levante o pão, querido. O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Aleluia. Tomamos o pão. Levante o cálice. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos o cálice. Fica à vontade, querido, você que deseja, quer orar, tenha liberdade em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado. Obrigado. Amém, Deus. Agradecer cada um que está aqui conosco, cada um dos visitantes, a soberana abençoada, ao Senhor nos ajudar. Sozinho, nós não vamos a lugar nenhum, nós não fizemos nada. Agradeço que o Senhor é aquele que sabe e conhece cada um dos nossos corações. É aquele que vai nos direcionar essa semana para algo grande da parte de Deus. Eu sei que a gente está esperando da parte de Deus algo para viver essa semana extraordinário de Deus. É o que Ele faz num repente. O repente de Deus, para que nós venhamos ficar atentos, porque o repente de Deus para nós é um de repente. Amém? Fique atento. Fique atento. Aqui, o Senhor não é aquele que fala com as paredes. Se você entendeu, você crê, recebe. Recebe. Amém? Pastora, alguns avisos. Na terça-feira, temos a terça-feira de oração, é somente oração, não é um curso de oração, onde nós nos colocamos aqui das 19h30 até as 20h30, para nós estarmos orando por todas as causas. Se você precisa de oração, deixe o seu pedido de oração, que a gente vai estar orando e intercedendo pela vida, pela causa de cada um, amém? Então vamos embora, porque
lanchinho abençoado para a gente estar confraternizando aqui no final do culto, tá? Queremos que vocês fiquem, para que a gente possa se conhecer um pouco mais, conversar e ter aquilo que todo crente gosta, né, gente? Porque cá entre nós não gostamos de se comer, né? Saber o que é bom. Então a gente vai compartilhar nesse momento, amém? Então fiquem todos à vontade, a gente vai montar a mesa aqui, então estão todos convidados, amém? Aplauda o Senhor. A ceia do Senhor, Paulo vai dizer, né, crentes que os que tinham mais, traziam mais, mas comiam primeiro. Os que tinham menos, levavam um pouco, e quando iam comer, nada tinham. Aqui é diferente. Aqui estão todos convidados e nós vamos compartilhar de tudo que nós temos. Então, se você tem pressa, querido, eu te peço, não vai embora. Fique e para nós conversarmos, nos conhecer um pouco e termos essa coinonia também que faz parte. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer a nossa oração final. Creio que o Senhor é aqui. E eu creio, querido, e nessas confraternizações que nós fizemos após a ceia, e nas confraternizações que nós fizemos, tendo ou não ceia, o Senhor é aquele que nos dá direção, ainda numa conversa, num sorriso, num abraço. Eu creio. Dentro do ministério, nós temos isso. Após o culto, Deus continua ainda fazendo, falando, Ele continua no trabalhar dele nas nossas vidas. Amém? Feche teus olhos, queridos, levante uma das tuas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo culto, Pai, que tivemos a Ti, Senhor. Obrigado pela palavra, Senhor Jesus. Obrigado pela ceia. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado pelos visitantes. Obrigado, Senhor, pelos ofertantes, dizimistas, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que o Senhor trouxe. Obrigado, Senhor. Nós só temos a Te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Pai, nós temos a Te agradecer porque o amanhã pertence a Ti, Senhor. Entendendo, Deus, que nós necessitamos de algo amanhã, o Senhor é aquele que já proveu, Senhor. Aquele Deus que precisa vender, Deus, que o Senhor abre as portas. Aquele Deus que depende de uma resposta, Senhor, nós temos que o Senhor é a resposta. Senhor, aquele que depende de algo da Tua parte, Senhor, venha trazer sonho, venha trazer revelação, venha trazer interpretação, venha dar direção, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que tem a multiforme a falar com os Teus filhos, Pai, e por isso nós somos gratos, Senhor, a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, faça assim com Tuas mãos, aleluia. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, amém, e graças a Deus tenhamos uma boa comunhão e uma boa semana em nome de Jesus, amém.